Vamos então à palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 1, texto anterior ao que acabamos de ler. Hoje é dia de Natal, como nós acabamos de cantar, músicas que nos relembram o Natal. Quero chamá-los à leitura do verso 18 até o verso 25. Mateus capítulo 1, verso 18 ao 25. Hoje nós vamos falar sobre aspectos importantes do nascimento de Jesus a partir deste texto. Ok? Diz o texto bíblico: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, fala ao nosso coração, instrua-nos conforme a tua vontade a respeito deste assunto tão importante para a nossa fé, sobre o nascimento de Jesus. Senhor Deus, edifica-nos com tua palavra, é o que nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje é 25 de dezembro, e nesta data nós comemoramos o Natal. Todos sabem, até as crianças, os menores, se nós perguntarmos, eles sabem que no dia 25 de dezembro nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus. Eu gosto muito dessa época do ano. Gosto porque se fala bastante sobre o sentido do Natal, sobre o nascimento, a obra de Jesus Cristo. É uma boa oportunidade para isso. A verdade é que a humanidade comemora algo que tem muito pouco a ver com o verdadeiro Natal. Para muitos, o Natal é uma época de descansar do trabalho. Para muitos, o Natal é apenas um feriado bom do ano. E que, aliás, este ano caiu no domingo, né? Então, para muitos não teve graça. Para muitos, o Natal é uma época de tirar férias, de festejar, de reunir a família. Nesse aspecto é bom, né? Reunir a família, participar de amigos secretos, não é? Época dos amigos secretos. Época de enfeitar a casa, a cidade, de ver os enfeites pela cidade. Época de viajar, de confraternizar. Época de celebrar. Para muitos o Natal é só isso. E alguns até aproveitam essa época do ano para se entregar ao pecado, à bebedice, à glutonaria, à promiscuidade sexual. Quantos nestas confraternizações não se entregam ao pecado, literalmente? Assim, irmãos, muitos têm celebrado o Natal. Desta forma, muitos comemoram o Natal. Mas nada disso tem a ver com o Natal verdadeiro. Nada disso. E para nós, cristãos, o que significa o Natal?
para nós, irmãos, não são essas coisas materiais. Isso tem pouquíssimo de Natal. Ressaltando o aspecto da família, que é muito importante, para nós o Natal não está associado a estes presentes, a cartões, festas. Para nós o Natal tem um significado espiritual. Nesta data nós celebramos a encarnação de Jesus de forma mais intensa. E isso é um fato maravilhoso. Nós comemoramos que nesta data Deus se fez homem, o Verbo habitou entre nós, Ele abdicou de toda a sua glória junto ao Pai para se fazer homem e viver entre nós. O Criador se tornou dependente da criação. Jesus se tornou um bebezinho dependente dos seus pais. Aquele que criou o leite teve que ser amamentado pela sua mãe. E isso é fascinante, é maravilhoso. Isso é Natal. Eis aí o poder por detrás do Natal. Jesus se fazendo homem, cabendo num bebezinho, a divindade cabendo num bebezinho para resgatar pecadores, como eu e vocês. Isso é o Natal. É isso que nós relembramos e comemoramos e celebramos no Natal. E o Natal só faz sentido, irmãos, se ele nos fazer voltar-se para Jesus. Refletir a respeito de Jesus e o que ele fez. Se encarnou. Não teria sentido essa data sem Jesus. E por falar na data, 25 de dezembro, nós começamos essa mensagem falando sobre isso, não é? Nós não temos muita exatidão a respeito dessa data. Esse é o primeiro ponto aí do esboço. Nós não sabemos exatamente se Jesus nasceu realmente no dia 25 de dezembro. E nós temos alguns problemas em relação à data. Porque, primeiro, que naquela época nós não tínhamos o mesmo calendário de hoje. E até no próprio calendário nós temos uma dificuldade. Jesus não nasceu há 2016, 2017 anos. Nós temos aí um gap de cerca de 6 anos. Jesus teria nascido cerca de 6 anos antes da contagem deste calendário. Nós temos ainda um outro problema. Que cartório que ele foi registrado mesmo? Não tinha cartório nessa época. Hoje, quando alguém nasce, já sai do hospital com um documento para ir lá e fazer até o RG da criança. Sabe exatamente o dia que nasceu. Mas isso é hoje. E aqui? Há lugares ainda no Brasil em que filhos são registrados aos montes. Porque uma viagem até a cidade onde tem um cartório para se registrar é custosa. E aí quando os pais vão, já registram 3, 4 de vez. E se o pai e a mãe for cuidadosos, ele sabe a data. Mas se não, foi maio. Isso aqui deve ter sido em dezembro. Há não muito tempo atrás, talvez se você perguntar para os seus pais, ocorreu isso com eles. Por exemplo, na minha família está cheio. Os meus tios, a minha mãe, nasceram numa data e foram registrados em outras, alguns meses depois, alguns chegam a ser anos depois. Na época de Jesus nós também não tínhamos cartório. Outro problema que nós temos em relação à data, 25 de dezembro. O mês de dezembro, ali naquela região, aquela época era uma época de dezembro, é uma época de inverno, muito frio, chega a ter gelo. E aí não era uma época em que os pastores estavam no campo. E por conta deste aspecto, muitos vão rejeitar essa data. Mas por outro lado, nós também não podemos assegurar que Jesus não tenha nascido em dezembro, em 25 de dezembro. Até porque as estações não são sempre iguais, não é? Tem ano que o verão é terrível, tem ano que é meio xoxo. Tem ano que o inverno é terrível, tem ano que nem parece inverno. O fato, irmãos, é
é que para nós não importa se de fato Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, se nasceu em março, abril, maio, julho. O que importa é que Jesus nasceu. O que importa é que Jesus mudou a nossa história com o seu nascimento. O que importa, irmãos, é que o Filho de Deus veio a este mundo. O que importa é que aquele que é a luz veio ao mundo e afugentou as nossas trevas. Isso é o que importa. O que importa é que Jesus nasceu e mudou a nossa vida. O nascimento de Jesus divide a nossa história. A sua história tem essa divisão? Antes de Cristo e depois de Cristo? As pessoas, quando olham para a sua vida, elas enxergam o nascimento de Jesus? Elas enxergam o Natal? Elas enxergam Jesus presente na sua vida? As pessoas, quando olham para você, elas te acham mais parecidas com Jesus do que há alguns anos atrás? Natal é uma época para a gente refletir a respeito disso. É bom para verificarmos se estamos andando na luz. Deve nos propiciar essa reflexão. O texto nos conta ainda um outro aspecto importante. Sua mãe permaneceu virgem até o nascimento de Jesus. Ele conta que foi assim o nascimento de Jesus. Ela estava prometida em casamento. Maria estava prometida em casamento a José. O que isso significa, irmãos? Maria era mais do que noiva de José. Nos nossos dias, o noivado significa um compromisso onde o casal troca alianças e está se comprometendo um com o outro, que em breve vão se casar, não sabem quando. Mas naquela época, esse desposar-se era um compromisso ainda mais sério. Era um compromisso que não poderia ser desfeito, como hoje se desfaz noivados. Não, era algo muito sério, podendo chegar às vias judiciais, e é esse o ponto que José está pensando aqui. Como vou fazer isso? Para fazê-lo, ele teria que fazê-lo indo a juízo, ou então entregando-lhe carta de divórcio e secretamente deixando-a. Ele tinha essas duas opções. Mas a primeira delas, fazê-lo através das autoridades, implicaria em expor Maria. E ele não desejava fazer isso. O texto disse que ele era um homem bom, justo, e não queria expor Maria desta forma. E ele ponderava estas coisas consigo. Mas Maria bem sabia, irmãos, que ela era virgem, mas estava grávida. E a sociedade daquela época encarava as questões sexuais com muito mais seriedade do que nós encaramos hoje. A sociedade daquela época via o sexo como algo muito sério, muito diferente da nossa sociedade hoje, onde as pessoas se unem sexualmente antes de qualquer compromisso. Naquela época não era assim. José bem sabia que aquele bebê não era dele. Ele não era o pai. E o que ele iria fazer? Iria deixá-la? Ele ponderava estas coisas. Quando Maria já sabia que estava grávida, o anjo Gabriel havia revelado a ela que o bebê que nela estava havia sido gerado pelo Espírito Santo. José descobre, fica cogitando estas coisas, mas é nesse momento que o anjo também revela a José mais um aspecto curioso, mais um aspecto importante do nascimento de Jesus. Ele fora gerado pelo Espírito Santo. Maria permaneceu virgem até o nascimento de Jesus. Jesus não foi gerado de maneira natural como qualquer criança é gerada, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo
vai usar de instrumentos como um anjo para revelar a José isso. E José, então, após receber esta informação, ele desiste de abandonar Maria. O anjo diz a ele: olha, José, não hesite receber Maria como sua esposa, porque o que nela está foi gerado pelo Espírito Santo. Não é seu filho mesmo, e não é de qualquer outro, é o Deus encarnado. Foi gerado pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos a narrativa em todos estes versículos, percebam, irmãos, a ênfase do texto nesse aspecto. Por diversas vezes o texto vai dizer que o filho é de Maria, não de José. É gerado pelo Espírito e não por José. José é apenas o esposo de Maria. José não é o pai. José acaba adotando Jesus como filho, mas ele não o gerou. Ele é gerado pelo Espírito Santo. Isso é algo destacado em todo o texto. Por que isso, irmãos? Para que se cumprisse a promessa. Sendo Jesus gerado pelo Espírito Santo, cumpriria-se a promessa. Estava garantida a salvação para o povo de Deus. Se não fosse assim, Jesus não poderia ser o nosso Salvador. E é por isso que o texto acrescenta mais um aspecto importante. O texto nos diz que ele deveria ser chamado de Jesus. E por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É isso que diz o verso 21. Vocês vão dar a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa Jeová salva, ou ele salva. É um nome extremamente apropriado para Jesus, porque de fato ele salva. E não é todos, mas ele salva o seu povo, as suas ovelhas, dos seus pecados. Veja, irmãos, que unicamente Deus, que em seu Filho, por meio dele, salva o seu povo dos seus pecados. É o verbo de Deus, como já foi lido no início do culto, em 1 João, né? Aliás, no primeiro capítulo de João, é o verbo de Deus, é alguém divino, assim como o Pai, se encarnando para nos salvar. A Bíblia nos fala que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, é a expressão visível de Deus. Ele diz: quem conhece a mim, conhece o Pai, porque nele habita a plenitude da divindade. Ele e o Pai são um. Eu não posso dizer, eu e o meu Pai somos um, eu e o Davi somos um, não somos. Mas Jesus é o único que pode dizer, eu e o Pai somos um. Só Jesus pode dizer isso. Só Jesus pode fazer isso. E o Natal nos lembra, irmãos, que Deus se fez homem. Viveu entre nós, se humilhou, morreu, ressuscitou para nos salvar e virá uma segunda vez para buscar a sua igreja, o seu povo. O Natal nos lembra isso, que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmãos, se Jesus fosse gerado de uma forma comum por José, ele seria como nós, participantes da culpa de Adão, assim como nós, e portanto um pecador, incapaz de salvar a si mesmo, incapaz de salvar e livrar outras pessoas dos seus pecados. Para que pudesse nos salvar, o Redentor tinha que ser Deus e homem ao mesmo tempo, sem pecado, numa só pessoa, duas naturezas, a divina e a humana, numa só pessoa. É por isso que o nascimento de Jesus tinha que ser assim, de uma virgem, tinha que ser gerado pelo Espírito Santo, tinha que ser alguém igual a Jesus, completamente santo, completamente puro, bom e divino, e ao mesmo tempo humano,
alguém que tem dores, que come, alguém que sofre, que chora, alguém que tem sentimentos, completamente homem, mas ao mesmo tempo completamente Deus. Isso é maravilhoso. Isso é Natal. Irmãos, pensar nas obras de Jesus, quando nós lemos os evangelhos e vemos as coisas que Jesus fez, que Jesus ensinou, que Jesus viveu, são coisas maravilhosas demais. É difícil pensar em Jesus sem imaginar o seu nascimento sobrenatural, pensar que alguém seria capaz de fazer o que ele fez se não fosse Deus, se não fosse gerado pelo Espírito Santo. É difícil imaginar alguém fazer o que Jesus fez se não fosse quem ele é. Certa vez, um incrédulo, querendo pôr à prova um crente, ele chegou no cristão e disse assim, olha, querendo pôr à prova a questão do nascimento de Jesus, né? Ele falou, vem cá, se eu te dissesse que aqui nessa cidade, ó, no nosso bairro, nasceu uma criança que não tem pai, só de mãe, nasceu só da mãe, você acreditaria? Aí aquele homem cristão respondeu, se ele vivesse igual Jesus viveu, eu acreditaria. Se ele vivesse como Jesus viveu, eu acreditaria que essa criança nasceu sem pai. Essa é a grande verdade. Alguém que viveu como Jesus viveu, que fez o que Jesus fez, não pode ser alguém apenas homem. Tem que ser Deus. 100% homem, 100% Deus. Este é Jesus. Assim é Jesus. Outro aspecto importante do nascimento de Jesus é que ele cumpriu o plano de Deus anunciado pelos seus profetas. Diz o texto bíblico que isso aconteceu, verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Aqui no caso ele fala de profeta, mas nós sabemos que outros também falaram a respeito de Jesus. Mateus quer deixar claro para nós, irmãos, que o nascimento de Jesus não é apenas mais um bebê. Não é apenas mais uma criança que vem ao mundo, mas é o Messias. É o Filho de Deus que surge. É alguém que surge de acordo com os propósitos eternos do Pai. Tudo de acordo com aquilo que for anunciado pelo profeta, há mais de 700 anos. Ele faz questão de mostrar que Jesus fora muitas vezes anunciado pelos profetas, e que agora era chegado o tempo, como diz lá em Gálatas, agora era chegado aquele momento que é dito ali por Paulo, a plenitude dos tempos. Agora chegou o momento da plenitude dos tempos, do tempo exato dentro dos desígnios, dentro dos propósitos de Deus, de o seu Filho ser enviado ao mundo, encarnar, deixar a sua glória junto ao Pai, encarnar, para vir a esse mundo suportar humilhação. Agora chegou o tempo, agora chegou o momento do cumprimento das promessas. Importante destacado aqui, e Mateus faz questão de falar isso ao longo da narrativa da divindade, do nascimento de Jesus, do advento. Nós temos aqui no capítulo 2, ele falando de outras promessas que são cumpridas em Jesus. 5 profecias são cumpridas. Aqui, na narrativa de Mateus, ele fala que o nascimento de Jesus vai cumprir 5 promessas. O que fora dito pelos profetas, Mateus vai repetir isso por 5 vezes. O que fora dito pelo profeta, o que fora dito pelos profetas, é a última vez que ele vai falar, aqui dentro do capítulo 2. O nascimento de Jesus é diferente. O nascimento de Jesus é em cumprimento àquilo que fora dito pelos profetas. E o texto vai dizer, a virgem ficará grávida
e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse é o último aspecto que eu quero destacar. Emanuel, Deus conosco. Deus veio habitar conosco. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, vai dizer João no capítulo 1. Vimos a sua glória, enxergamos, nós vimos isso, presenciamos, vivemos isso. João ficava deslumbrado. É impossível ler o Evangelho de João sem ficar deslumbrado com a descrição que ele nos dá do Filho de Deus. Glorioso, é maravilhoso, irmãos. Gosto do que diz o Dr. William Hendricks sobre esse assunto. Ele disse que ele significa Emanuel. Ele diz que Cristo veio habitar com os doentes para curá-los. Emanuel significa que Cristo veio estar com os endemoniados para libertá-los. Emanuel significa que ele veio estar com os pobres de espírito para abençoá-los. Que ele veio estar com os preocupados para livrá-los das preocupações. Que ele veio estar com os censuradores para admoestá-los. Que ele veio estar com os leprosos para purificá-los. Que Emanuel significa que ele veio estar com os enfermos para curá-los, com os famintos para alimentá-los, com os inválidos para restaurá-los e, acima de tudo, com os perdidos. Ele veio buscá-los e salvá-los. Isso é Emanuel. A nobre convicção de que para ajudar os oprimidos é necessário que a pessoa que queira ajudar esteja disposta a estar com eles, a viver com eles, andar no meio deles. Isso é maravilhoso, não é? Alguém que quer ajudar e viver assim entre estas pessoas a quem ele quer ajudar. Muitos missionários se fazem escravos, literalmente, para ganhar escravos para Jesus. Paulo diz: fiz-me de tolo para com os tolos, fiz-me de todas as coisas para de algum modo ganhar alguns para Jesus. Eu fico me lembrando aqui da história do Sadhu Sundar Singh, no livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, para salvar o povo tibetano, povo que ninguém queria ir lá estar com eles. Ele vai, ele quer estar com eles, ele quer gastar a sua vida. Sadhu Sundar Singh, ele quer gastar a sua vida junto aos tibetanos, porque ele quer ganhá-los para Jesus. Sacrifício de si próprio. Mas por mais que tudo isso seja impressionante, de fato, irmãos, deve despertar a nossa admiração, profunda admiração, o exemplo de homens que fazem isso. Todavia, nenhum destes atos de autonegação pode se comparar ao do Emanuel, que embora fosse infinitamente rico, se fez pobre, tomou a nossa natureza humana, penetrou a nossa atmosfera poluída pelo pecado, sem se sujar com o pecado. Aquele que, embora sendo puro, se fez pecado, carregando em si o pecado de todos nós, como Paulo vai dizer. Aquele que suportou tamanha rejeição, que experimentou todo o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Aquele que, embora não tendo feito maldade alguma, foi ferido pelas nossas transgressões, foi chamado de varão de dores, experimentou tristeza, foi moído pelas nossas iniquidades. Depois de morrer e ressuscitar, voltou ao céu, e ele não só intercede pelos seus, mas ele vive
para interceder pelos seus, diz o texto bíblico. E mais, Ele não apenas vai nos buscar para levar para o céu, mas Ele vem para buscar o seu povo, para viver com Ele. Ele é Emmanuel. Isso sim, irmãos, deve causar em nós profunda admiração, adoração e louvor a Ele. Ele é Emmanuel, Deus conosco, aquele que se fez pobre, para que através da sua pobreza fôssemos feitos ricos. É Emmanuel. Eu quero encerrar essa mensagem com algumas aplicações para a nossa vida. Irmãos, falamos sobre Natal, sobre Deus encarnar-se, Jesus se fazer como um de nós. E Jesus tem que ser o centro da sua vida. Jesus tem que ser o centro de tudo que você faz. Para muitos, Natal não precisa de Jesus. Mas para você e para mim não. Se não existir Jesus, se não tiver Jesus, não tem Natal. Não tem sentido comemorar um aniversário sem a presença do aniversariante. Seria não só indelicadeza da nossa parte, seria um absurdo. Não faz sentido o Natal, não faz sentido se Jesus não for o centro. E Jesus tem que ser o centro não só nessa época do ano. Jesus tem que ser o centro na sua vida todos os dias do ano. Jesus não tem que ser lembrado, o seu nascimento, a sua obra, só numa época do ano. Mas tem que ser todos os dias, em tudo que você faz. Jesus tem que ser o centro, tem que ser lembrado. Somente Deus pode trazer luz ao coração dominado pelas trevas. E Ele fez isso. E se não fosse por Ele, irmãos, hoje nós estaríamos em trevas. Mas é pelo que Ele fez que hoje nós vemos o belo, o verdadeiro, nós vemos a verdade, como aprendemos nessa manhã. Só por causa daquilo que Jesus fez. E não é pouco, apesar de eu falar só. É muito o que Jesus fez. Certifique-se de glorificá-lo todos os dias da sua vida. E não apenas nessa época do ano em que se comemora o Natal. E nós precisamos, irmãos, ser relembrados disso, porque facilmente nós nos esquecemos dessas coisas. É por isso que a palavra de Deus costumeiramente repete alguns assuntos, para que sejamos relembrados, para que não esqueçamos do que é importante. A palavra de Deus por diversas vezes vai repetir ao povo. Deuteronômio é um livro de repetições, porque o povo é fadado a esquecer coisas importantes. Nós somos assim, fadados a esquecer coisas importantes. Por isso é tão importante a cada Natal, a cada época como essa, nós relembrarmos mensagens como esta, para lembrar que Jesus tem que ser o centro todos os dias do ano, e não apenas nessa época. Natal é o maior presente da humanidade. Natal, apesar do nascimento ser de Jesus, nós é que recebemos o presente. Ele é o nosso presente. Pais, mães aqui presentes, o que é que você tem ensinado para os seus filhos sobre o Natal? Muito cuidado com o mundo, muito cuidado com as sutilezas do mundo. Eles tentam incutir na cabeça dos nossos filhos tudo, menos o verdadeiro sentido do Natal. Preocupe-se em passar para os seus filhos qual o verdadeiro sentido do Natal. Jesus, Deus, se fez homem para ser Emmanuel, para nos resgatar dos nossos pecados, para estar conosco. Pense nisso e que Ele seja o centro todos os dias na sua vida. Amém?